Olá, queridos alunos e alunas. Vamos agora falar sobre aquisições de imóveis rurais por pessoas físicas, jurídicas estrangeiras ou elas equiparadas. As previsões legais estão no artigo 190 da Constituição, na Lei 5709 de 1971, Decreto Federal 74965-74, Instrução Normativa 88 do INCRA, artigo 23 da Lei de Reforma Agrária, Lei 8629, um artigo importante, nós vamos chegar a falar sobre ele, e provimento 43/2015 do CNJ. Então essas são as legislações atuais a respeito de aquisições de imóveis rurais, pessoas físicas, jurídicas estrangeiras ou ainda a ela equiparadas. Então vamos iniciar falando do artigo 190 da Constituição. Esse artigo traz a previsão de que a lei limitará a aquisição e arrendamento de pessoas físicas e jurídicas estrangeiras e estabelecerá os casos em que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Então vejam que o artigo 190 tratou apenas das pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, não tratou daqueles que chamamos de equiparados. Com relação aos equiparados, como legislador ordinário, na Lei 5709, no artigo 1º, parágrafo 1º, estender as restrições para esses equiparados. E aí, quando ocorreu essa previsão na Lei 5709, houve discussão a respeito da constitucionalidade dessa regra, tendo em vista que normas restritivas de direito, via de regra, devem receber interpretações também restritivas, literais, e essa norma teria estendido as limitações para as pessoas jurídicas equiparadas. O AGU, a Advocacia Geral da União, em primeiro momento, expediu um parecer contrário e depois, posteriormente, mudou o seu entendimento e expediu um parecer favorável, dizendo que era corolário do princípio da soberania nacional. Então, com base no princípio da soberania nacional, o entendimento atual do AGU é de que é constitucional a previsão do parágrafo 1º, do artigo 1º, estendendo as limitações para as pessoas físicas, para as pessoas jurídicas equiparadas aos estrangeiros. E quais são as pessoas jurídicas equiparadas ao estrangeiro? Vamos ver a previsão do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5709 de 71. A previsão é de que são pessoas jurídicas equiparadas às brasileiras, cuja maioria do capital social pertença à pessoa física ou jurídica estrangeira, não residente no país ou que não tenham sede no Brasil. Então, pessoas jurídicas equiparadas para fins das restrições e limitações referentes às aquisições de imóveis rurais são as pessoas jurídicas brasileiras, cuja maioria do capital social sejam pertencentes a pessoas físicas estrangeiras ou jurídicas estrangeiras que não residam no país ou que não tenham sede no país. Agora veja o interessante. Houve ainda uma extensão do conceito da pessoa jurídica equiparada no artigo 15 da Instrução Normativa número 88 do INCRA, também baseada no parecer LA-CGU-AGU número 1 de 2008. É o mesmo parecer que o AGU deu normativo, dizendo que era condicional a previsão do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5709. Então, o artigo 15 da Instrução Normativa número 88 do INCRA também traz a interpretação de quais seriam as pessoas jurídicas equiparadas, uma interpretação que ampliou mais ainda a previsão do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5709. Então, vamos à redação desse artigo 15 dessa Instrução Normativa. Conceitua-se a pessoa jurídica brasileira equiparada à estrangeira, àquela constituída segundo as leis brasileiras, com sede no Brasil e que possua participação majoritária a qualquer título de capital estrangeiro e desde que o sócio, pessoa natural ou jurídica estrangeira, respectivamente, residam ou tenham sede no exterior. Até aí está igual
a regra do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709. Tá? Tá igual. Agora, olhem o parágrafo 1º do artigo 15. Para que ocorra a equiparação de pessoa jurídica brasileira a pessoa jurídica estrangeira, é necessário que seus sócios estrangeiros, na forma descrita no caput, detenham a maioria do capital social ou que sua participação acionária lhes assegure o poder de conduzir as deliberações da Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores, de dirigir as atividades sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da empresa nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709. Então, vou voltar aqui, repetir o parágrafo 1º, que estendeu a interpretação do que seria a pessoa equiparada à estrangeira, jurídica equiparada à estrangeira. Vamos lá de novo. Parágrafo 1º. Para que ocorra a equiparação de pessoa jurídica brasileira à pessoa jurídica estrangeira, é necessário que os seus sócios estrangeiros, na forma descrita no caput, detenham a maioria do capital social, agora, ou que sua participação acionária lhes assegure o poder de conduzir as deliberações da Assembleia Geral, de eleger a maioria dos administradores, de dirigir atividades sociais e de orientar o funcionamento dos órgãos da empresa nos termos do parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709. Então, tá bom? Então, vejam que o INCRA reinterpretou o que seria a pessoa jurídica equiparada à estrangeira, trazendo que também deve se considerar como pessoa jurídica equiparada à estrangeira aquelas cujo sócio estrangeiro tem o poder de influenciar na deliberação da Assembleia Geral, bem como eleger a maioria de administradores, dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento dos órgãos. Tá bom, meus amigos? Agora vamos tratar das limitações referentes ao módulo de exploração definida, que é a unidade de dimensionamento de imóveis rurais, que eu falei com vocês na primeira ou na segunda aula do nosso curso. Então vamos às limitações referentes ao MEI para pessoas físicas ou jurídicas. Então vamos lá. Com relação a pessoas físicas estrangeiras, primeiro. A aquisição de imóvel rural tem que ser por escritura pública. E aqui a regra é que tem que ser por escritura pública independentemente do valor da aquisição. Então aqui a exceção à regra do Código Civil, do 108. Aqui, qualquer que seja o valor da aquisição, necessariamente tem que ser por escritura pública. O gerente da pessoa física tem que ter residência no Brasil. Ele tem que residir no Brasil. E ele tem que ter registro nacional de estrangeiro na condição de permanente, com prazo de validade vigente ou indeterminado, quando houver previsão legal. A aquisição, gente, de imóveis por pessoas físicas estrangeiras é livre, sem necessitar de autorização do INCRA, quando adquiridas com até 3 módulos de exploração indefinida. A aquisição de mais de um imóvel com até 3 módulos de exploração definida dependerá sempre de autorização do INCRA. Tá? Então, aquisição de imóvel rural por pessoa física estrangeira até 3 módulos de exploração definida é uma aquisição livre. Mas se adquirir mais de um imóvel com até 3 MEI, dependerá de autorização do INCRA. Agora vejam, as normas de São Paulo trazem uma regra diferente aqui. Fiquem atentos, que na previsão com as normas de São Paulo é o seguinte: adquirindo mais de um imóvel, desde que a soma deles não atinja mais de 3 módulos de exploração definida, também poderá serem adquiridos, independentemente da autorização do INCRA. Então vejam que para São Paulo, nas normas de São Paulo, a aquisição de imóvel rural, mais de um, mas cuja soma chega até 3 MEI, poderá ser independentemente de autorização do INCRA. Mas vejam que o artigo 7º, parágrafo 1º e 3º da Lei Federal 7496574 trazem literalmente a regra de que mais de um imóvel adquirido com até 3 MEI dependerá de autorização do INCRA. Ou seja, só a aquisição de um imóvel com até 3 MEI é que não precisará de autorização do INCRA. E a pessoa física só pode adquirir imóveis até 50 módulos de exploração definida. Acima de 50 módulos, só por autorização
do Congresso Nacional. Mas, professor, não seria autorização do presidente da República, como está na Lei 5709? Bom, gente, olhem o que dispõe o artigo 23, parágrafo 2º, da Lei da Reforma Agrária, da Lei 8625. Se você olhar o artigo 23, parágrafo 2º, está lá expressamente que a autorização se dá pelo Congresso Nacional e não pelo presidente da República. E a Lei de Reforma Agrária é posterior à Lei 5709 desse 31. Então, não obstante existir uma controvérsia doutrinária a respeito de que seria o presidente da República ou o Congresso quem autorizaria, no meu entendimento, deve-se aplicar a previsão do 23, parágrafo 2º da Lei da Reforma Agrária, por ser posterior e estar de acordo com o previsto no artigo 190 da Constituição da República. Então, acima de 50 modos de pessoa definida, para pessoa física, apenas com autorização do Congresso Nacional para aquisição. Outra regra importante é que as aquisições acima de 20 módulos de pessoa definida, até 50, além da autorização do INCRA, deve-se ter um projeto referente à atividade rural, agrícola, agroindustrial, pecuária ou até mesmo florestal. E esse projeto deve estar aprovado pelo Ministério da Agricultura. Então, acima de 20 até 50 MEI, além da autorização do INCRA, deve ser apresentado um projeto de atividade rural e deve ser aprovado pelo Ministério da Agricultura. Imóveis acima de 50 módulos de pessoa definida, só com autorização do Congresso Nacional. Outra questão interessante, importante aqui, é que, independentemente do tamanho, da quantidade de módulos de pessoa definida, se o imóvel se situar em local de fronteira ou lugar considerado indispensável à segurança nacional, deve-se ter o assentimento da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Então, além da regra da autorização do INCRA de imóveis acima de 3 módulos, temos a previsão de que qualquer que seja o MEI, se o imóvel estiver situado em áreas localizadas como fronteiras ou em áreas consideradas indispensáveis à segurança nacional, deverá ter a autorização da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança Nacional. Então, essas são limitações referentes ao módulo de expansão definida para as pessoas físicas e estrangeiras. Até 3 módulos de expansão definida, aquisição livre, não precisa de autorização do INCRA, mas se estiver situado em lugar de fronteira ou lugar indispensável à segurança nacional, deverá ter o assentimento da Secretaria Executiva do Conselho de Segurança. Falei com vocês que em São Paulo temos previsão no Código de Normas que a aquisição de mais de um imóvel com até 3 MEI pode ser independentemente de autorização, mas que na lei a aquisição de mais de um imóvel com até 3 MEI vai depender aí sim de autorização do INCRA. Falei com vocês que a pessoa física só pode adquirir até 50 MEI, acima disso tem que ter autorização do Congresso Nacional. E também falei com vocês que a aquisição de imóveis com 20 até 50 MEI tem que ter também a aprovação de um projeto de atividade agrícola pelo Ministério da Agricultura, como também condição para aquisição por pessoa física estrangeira. Devo destacar aos senhores aqui também que essas limitações de pessoa física também se aplicam para aquelas pessoas casadas com estrangeiros sob regime que gere a comunicabilidade de bens. Então, essa limitação referente ao modo de pessoa definida também se aplicam às pessoas casadas com estrangeiros em que o regime adotado gere a comunicabilidade de bens. Tá bom, meus amigos? Agora vamos às limitações para pessoas jurídicas estrangeiras ou equiparadas. Primeiro ponto, a pessoa jurídica estrangeira tem que ter autorização para funcionar no Brasil. Primeira exigência, a pessoa estrangeira tem que ter autorização para funcionar no Brasil. Ela tem que estar registrada na junta empresarial
do Estado que exerce a sua atividade. E só pode adquirir ou arrendar imóvel rural se tiver aprovado um projeto cujo objeto estatutário seja agrícola, pecuária, industrial, turístico, florestal ou até mesmo de colonização. Então, esse projeto que tem que ser aprovado e tem que estar vinculado ao objeto estatutário dessa pessoa jurídica. Agora vejam, sociedades anônimas têm uma regra própria aqui. Sociedades anônimas que se dedicarem à atividade no âmbito rural, ou que explorarem diretamente áreas rurais, ou que apenas forem proprietárias de imóveis rurais não vinculadas às atividades estatutárias, elas devem ter suas ações obrigatoriamente na forma nominativa. Artigo 16 e parágrafo único da sua normativa número 88 do INCRA. Sociedade anônima, para poder ter propriedade de imóveis rurais, deve ter suas ações necessariamente na forma nominativas. Tá bom, amigos? Vamos ficar aqui com essa aula. Na próxima, vamos continuar tratando das aquisições de imóveis rurais por estrangeiros equiparados. Vamos continuar falando das pessoas jurídicas. Um abraço e até a próxima.